A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A Saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. No início do século XX, a mecânica quântica, nascida com Max Planck e Albert Einstein, revoluciona a física. Vários prêmios Nobel terão um importante papel na elaboração desta teoria, em especial o dinamarquês Niels Bohr e o alemão Werner Heisenberg. A teoria quântica. Na Europa, os anos 1890 são uma época de certezas. O mundo, marcado pelos transportes e pelas comunicações, praticamente esgotou seus mistérios. A locomotiva e o avião permitem ao homem dominar o espaço e a natureza, cujas leis ele enfim acredita conhecer. A descrição do mundo pela ciência parece estar sendo concluída. A matéria inerte é constituída de pedacinhos elementares, os átomos. A luz é uma onda que se propaga através do espaço. Lord Kelvin, um dos grandes físicos do século XIX, afirmava: a física forneceu uma descrição coerente e a priori completa do universo. No entanto, restam alguns pontos obscuros, alguns detalhes intrigantes que Lord Kelvin chama de duas nuvenzinhas escuras. Na tentativa de dissipar uma dessas nuvens, um físico alemão, Max Planck, vai desencadear um processo que fará desmoronar todo o edifício. O problema que o preocupa é o da luz emitida por um objeto quando ele é aquecido. A cor da luz emitida por este objeto varia com a temperatura. As teorias da época correspondem aos resultados experimentais com o infravermelho e a luz visível, mas elas preveem mais ultravioletas do que o observado. Em 1901, para eliminar esta contradição, Max Planck propõe um modelo em que a energia é emitida por porções sucessivas, por pacotes. Ele dá a esses pacotes o nome de quanta, e seu valor é calculado a partir de uma constante universal, logo chamada de constante de Planck. Essa descontinuidade no mundo da energia é totalmente revolucionária, e Max Planck tem plena consciência disto. É um ato de desespero para explicar os resultados experimentais. Ele passará os 10 anos seguintes tentando se livrar em vão dos quanta de energia. Eles lhe darão o Prêmio Nobel em 1918. Na época da sua descoberta, Max Planck já é um físico de primeira linha, professor da renomada Universidade de Berlim. Porém, a maioria de seus colegas considera seus resultados um atalho matemático cômodo, sem significado profundo. Menos Albert Einstein. Ele acredita nos quanta de energia. No início dos anos 1900, ele é um simples funcionário do Departamento de Patentes de Berna. Nascido em uma família judia alemã, ele veio estudar na Suíça para fugir do sistema escolar prussiano, cuja rigidez e severa disciplina nunca suportou. Mesmo em Zurique, onde terminou com brilho seus estudos na escola politécnica, ninguém lhe ofereceu um cargo universitário. Muito independente e pouco social, Einstein sempre preferiu trabalhar e refletir sozinho. Ele gosta do seu trabalho no departamento de patentes, onde pode descobrir todo tipo de inventos, dos mais sérios aos mais extravagantes. Um trabalho que também lhe deixa tempo para refletir sobre o que realmente lhe interessa, as leis fundamentais do universo. Einstein acha Planck um tanto cauteloso. Ele sonha com um questionamento muito mais radical. Eu quero saber como Deus criou o universo. Não me interessa este ou aquele fenômeno, ou o espectro deste ou daquele elemento. Eu quero descobrir o que Deus pensa. O resto é detalhe. Sua atividade intelectual é tão abundante e produtiva que, em outubro de 1905, aos 26 anos, ele publica 3 artigos que revolucionam o mundo da física. Cada um deles poderia ter lhe valido um prêmio Nobel. Em um artigo, ele apresenta sua célebre teoria da relatividade. Em outro, inspirado na teoria dos quanta de Max Planck, ele explica o efeito fotoelétrico. Na época, a luz era considerada uma onda. Einstein partiu de uma experiência realizada pelo físico alemão Philipp Lenard, uma experiência que não se consegue explicar. Quando se projeta luz num alvo metálico, são liberados elétrons.
Se a luz fosse uma onda, ao se diminuir a sua intensidade, os elétrons deveriam ser mais lentos. Porém, não é o que acontece. Os elétrons são liberados na mesma velocidade, só que em número menor. Einstein está convencido. A ideia dos quanta de energia poderia dar conta do fenômeno. Enquanto Planck, professor respeitável e respeitado, hesitava em questionar as teorias clássicas, Einstein nada tinha a perder. E se a luz fosse realmente constituída de partículas de quanta? Neste caso, estaria explicado. Ao diminuir a intensidade luminosa, diminui-se o número de partículas, mas não a sua energia. São liberados menos elétrons, mas a velocidade continua a mesma. Através de experiências mais precisas, a hipótese de Einstein será confirmada. A luz é de fato constituída de partículas chamadas fótons. É por esta descoberta que ele receberá o Prêmio Nobel em 1921, e não pela relatividade como se poderia pensar. Às vésperas da Primeira Guerra, as ideias de Einstein já se espalharam e começa-se a falar de relatividade e de quanta de energia nos laboratórios europeus. A outra novidade é a estrutura do átomo. Em 1908, Ernest Rutherford recebe o Prêmio Nobel de Química por sua descoberta do núcleo atômico. Ele concebeu um modelo planetário de átomo, no qual os elétrons giram em torno de um núcleo, como os planetas ao redor do Sol, mas seu modelo apresenta sérios problemas. Se os elétrons são partículas que possuem carga elétrica, deveriam emitir uma radiação quando girassem ao redor do núcleo, e assim perder energia e chocar-se rapidamente sobre o núcleo. Ou seja, segundo o modelo de Rutherford, a matéria deveria implodir sem cessar. Em 1912, Niels Bohr, um jovem dinamarquês, chega a Manchester para trabalhar no laboratório do célebre professor Rutherford. Ele vem de Copenhague, onde defendeu com mérito sua tese sobre a teoria eletrônica dos metais. Nascido em 1885, ele é filho de Christian Bohr, um conhecido professor universitário. Seus colegas o descrevem como um pálido e discreto rapaz, com sérias dificuldades para se expressar em inglês. Ele não fala muito, mas ouve e aprende bastante. Também lê muito. Escreve diariamente para Margrethe, sua noiva que ficara em Copenhague, e pensa em parar no átomo. Para resolver as contradições do modelo atômico de Rutherford, ele tenta aplicar as ideias quânticas de Planck e Einstein, progredindo pouco a pouco. Ele escreve ao seu irmão Harald. Pode ser que eu tenha resolvido alguma coisa, que talvez corresponda a uma pequena parte da realidade. É o encontro com a espectroscopia que vai provocar o estalo. Bohr vai aperfeiçoar um modelo de átomo cuja finalidade é explicar por que cada elemento tem um espectro luminoso formado de raias luminosas características. No modelo de Bohr, o elétron só tem acesso a um número limitado de órbitas, que correspondem a níveis diferentes de energia. Ele pode pular para uma órbita externa se receber energia, se captar um ou vários fótons. A seguir, ele pode saltar de volta para uma órbita mais baixa, liberando um fóton. É o salto quântico, responsável pelas raias espectrais. A ideia é genial e funciona. Diversos dados que os físicos haviam descrito e guardado durante anos são retirados das estantes e assumem um novo sentido. Os físicos pensavam ter uma descrição coerente e quase completa do universo. A mecânica quântica veio abalar suas certezas. Se o elétron pode saltar de uma órbita para outra, isto significa que a física clássica não se aplica à escala atômica. Não é só a estrutura do átomo, mas todo o conhecimento científico que está sendo questionado.